E aí galera, boa tarde, como é que vocês estão? Então o nosso tão esperado devocional chegou e eu queria falar um pouquinho sobre Jesus, a nossa enquete, fariseus e mestres da lei. O que eles têm em comum ou não? Então, quando eu estava lendo esses dias a Bíblia, estava lendo sobre o Sermão do Monte, Mateus 6 me chamou a atenção. Aqui Jesus fala sobre assim, quando vocês forem orar, quando vocês forem dar esmolas, quando vocês forem jejuar, ou seja, praticar atos de justiça, não façam que nem os hipócritas, que simplesmente fazem para todo mundo ver e aplaudir o que eles estão fazendo. Façam ao contrário. Quem são esses hipócritas? Em Mateus 23, Jesus vai comparar os fariseus e os mestres da lei como sendo hipócritas. Então a gente pode trazer para cá também que provavelmente Jesus estava falando sobre eles. Então, quem eram os fariseus e os mestres da lei? Não eram pessoas que eram alheias à palavra de Deus, eles eram conhecedores da palavra de Deus, eles sabiam o que estava escrito na Bíblia, eles sabiam qual era a vontade de Deus, eles conheciam as palavras da Torá como ninguém, mas eles tiveram uma reação. Eles pegaram todo esse conhecimento e quiseram mostrar para todo mundo: ei, eu conheço a palavra de Deus, façam o que eu estou falando para vocês fazerem, me obedeçam, porque eu estou próximo de Deus. E vocês têm que me obedecer. Enquanto Jesus foi totalmente ao contrário, a gente vê, na verdade, em todo o ministério de Jesus, aqui em Mateus 6 fala um pouquinho também, que na verdade Jesus apresentou Deus como nosso Pai. Então ele era tudo, ele era o Filho de Deus, ele era o que tinha mais conhecimento e mais autoridade. E ele falou bem assim: eu estou apresentando Deus a vocês como Pai. Vocês conseguiram ver essa diferença? Que enquanto os fariseus não eram nada, eles eram considerados por Deus como hipócritas, ou seja, na estima de Deus eles eram muito inferiores, eles estavam querendo se mostrar superiores para as pessoas, mas Jesus era o contrário, ele era o mais top possível e ele simplesmente veio para mostrar e para trazer Deus como nosso Pai. O que isso tem a ver com a nossa enquete? Eu fiz 4 perguntas essenciais para vocês naquela enquete. Eu perguntei se a gente considera que ser filho de algum líder tem mais vantagens ou mais desvantagens, se nós somos felizes exercendo os nossos cargos na igreja, se nós somos felizes sendo filhos de pastores e líderes e se a gente se lembra o porquê que a gente começou a trabalhar. Mas essa última pergunta é a mais importante. Você se lembra do porquê você começou a trabalhar na igreja, né? Na nossa enquete, 80% das pessoas falaram que sim, que se lembravam porque elas começaram a trabalhar. Mas eu queria colocar na mesa que muitas vezes essa afirmação de que a gente se lembra pode ser da gente se lembrando tipo, eu comecei no Ministério de Louvor porque eu gosto de tocar, então fui aprender um instrumento, então me chamaram, ou me chamaram para pregar porque eu preguei numa célula e gostaram, e viram que Deus estava em mim. Mas, na verdade, a pergunta que eu quis dizer era um sentido um pouco mais profundo. Você se lembra qual foi o motivo que você começou a trabalhar na igreja? Ou seja, como foi que Deus te chamou? Não como as pessoas te convidaram para fazer parte de alguma coisa, mas como foi que Deus te chamou? Quando você soube que aquele era o seu chamado? Por quê? A gente vê claramente que os fariseus, eles começaram a aprender sobre a lei até por uma questão de tradição, porque eles cresceram sendo fariseus, eles cresceram com os pais deles sendo mestres da lei e nós crescemos com os nossos pais sendo líderes. Então é natural que nós comecemos a trabalhar na igreja, é natural que a gente veja o movimento acontecendo e participe, porque às vezes os nossos pais estão tão inseridos na igreja que a única forma que da gente se aproximar deles e passar mais tempo junto é trabalhando na igreja também. E muitas vezes esse é o nosso motivo de começar a trabalhar. Mas quando foi que Deus falou com você que você tinha que trabalhar em certa área na igreja? Quando foi que Deus te falou que você tinha que ir para o Ministério de Louvor? Quando Deus te falou que você tinha que ser missionário? E isso é muito importante porque a gente vê aqui que os fariseus e os mestres da lei, eles na verdade perderam a essência do trabalho, eles perderam a essência do que é trabalhar para a igreja, naquele momento, né? Para o judaísmo, eles perderam a essência. Por quê?
A essência, primeiro, é Deus. A essência do trabalho é vista em Jesus, porque Jesus veio para cá simplesmente para apresentar Deus como Pai, para nos aproximar de Deus. Mas os fariseus perderam essa essência de aproximar as pessoas de Deus, porque os sacerdotes, os mestres da lei, os fariseus, o trabalho deles era ler isso daqui, interpretar, ser próximo de Deus para levar o povo mais perto de Deus. Mas eles fizeram o contrário, eles quiseram monopolizar isso daqui, eles quiseram monopolizar o conhecimento e se mostrarem acima de todo mundo e pegar todos os privilégios do cargo deles e usarem isso contra as pessoas para menosprezar, para controlar. Quando na verdade a essência do porquê a gente trabalha para a igreja, do porquê a gente é ativo no ministério, é simplesmente ser chamado para ser canal, para ser uma ponte, para ser uma pessoa que aproxima as pessoas de Deus e não afasta. Que não usa o nosso título de filho de pastor simplesmente para usar os benefícios e para se exaltar perante as pessoas. Será que a gente tem mantido a essência e trabalhado para Deus para fazer as pessoas chegarem perto de Deus? Ou a gente está simplesmente trabalhando pelo ativismo? Ou simplesmente porque a gente está acostumado a trabalhar? E quando a gente se acostuma com o trabalho, a chance da gente perder a essência do evangelho, a essência do trabalho é muito maior. Então é por isso que a gente acaba tendo aqueles títulos de pessoas metidas, pessoas que não praticam aquilo. Cara, olha só, para com isso. Parece que a gente tá falando do estereótipo do filho do pastor, como Jesus falou dos fariseus, que eram pessoas falsas, pessoas hipócritas, pessoas que pregavam uma coisa e faziam coisas totalmente diferentes. Tá vendo como é fácil de perder a essência do evangelho? Então, gente, o que eu queria falar com vocês era isso, que a gente não perca a essência de adorar ao Senhor. Às vezes eu costumo pensar, na verdade, numa analogia. Eu sou aquela pessoa que foi convidada para entrar na sala do trono real e conhecer o rei. Então eu fui lá, eu gostei tanto do que eu vi, eu gostei tanto do meu relacionamento com o rei, que ele me mandou como uma mensageira, uma simples entregadora de cartas, para entregar essa carta, e essa carta que é o meu coração, que é a minha vida, para que as pessoas leiam e aceitem também o convite. Que a nossa vida seja um convite aberto para as pessoas entrarem na sala do trono e conhecerem o Rei. E é isso que eu sou. Eu não passo de uma mensageira, eu não passo de um canal, de uma ponte, para levar vocês e as pessoas que estão ao redor de mim para conhecerem mais de Deus. Essa é a essência. E às vezes a gente se perde mesmo, é normal, não estou te julgando por causa disso. Mas o meu convite é, pega essa analogia do mensageiro, do entregador de cartas e se lembre toda vez que estiver difícil, viva isso, coloque isso na sua mente, fique pensando até que isso entre, porque é muito importante que a gente não perca isso. Porque a partir daí, se a gente perder isso, o nosso trabalho já foi em vão. E o mau exemplo que a gente vai dar vai ser muito mais forte do que todo bom exemplo que a gente já fez. Certo? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se essa mensagem abençoou o seu coração, compartilhe com outras pessoas também. Curta esse vídeo, comente o que Deus falou no seu coração. Mande um direct, qualquer coisa. Eu quero ouvir vocês, eu quero ter vocês um pouco mais perto. E vamos entrar juntos na sala do trono para conhecer o Rei. Beijos e até mais.